Boa tarde, irmãos e irmãs. Vamos retomar então. Operacionalizando o novo homem. Como nós vimos, o Senhor deseja ter na igreja essa nova humanidade que é uma comunhão. Agora, como é que esse novo homem coletivo vai surgir, né? Bom, primeiro é preciso compreender que é um corpo, um só corpo, porque é um novo homem coletivo, né? O texto diz, e reconciliar-se, o texto de Efésios 2, né, 16 a 22, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Os que estavam longe eram os gentios, né? E os que estavam perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então Deus está construindo uma família. E essa família é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que foi o que nós vimos logo no início, que é Jesus Cristo, segundo a confissão de Pedro. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse Jesus que é a base, é quem sustenta todo o edifício, e o edifício cresce bem ajustado para ser um santuário dedicado ao Senhor. Então nós somos a casa de Deus e somos também o lugar de adoração de Deus, onde Deus é adorado. E é nesse Deus que nós juntamente estamos sendo edificados para que Ele tenha uma casa. Então vamos continuar passo a passo com o apóstolo. Reconciliar ambos em um só corpo, por intermédio da cruz. Evangelizou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por ele temos acesso. Não sois estrangeiros, estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é Jesus. E é em Jesus que todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. O que isso significa? Que nós temos um propósito, sermos o lugar onde Deus é adorado perfeitamente. O texto diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, qual é o propósito da nossa existência? O primeiro propósito da nossa existência como igreja, sermos o lugar onde Deus é adorado perfeitamente. E adorar a Deus perfeitamente é imitar Jesus Cristo. E continua o apóstolo que em Cristo nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus quer ter uma casa. Isso mostra que há um segundo propósito para nós. Sermos o lugar onde Deus manifesta plenamente sua presença e é plenamente, perfeitamente expressado. Então não é só que Deus quer ser adorado perfeitamente. Também é que Deus quer ser expressado perfeitamente. Os nossos comportamentos, o comportamento da igreja, etc., fala de Deus, né? Fala de Deus. Ontem eu estava dando aula num curso, num seminário que tem em São Paulo, e é um curso de pós-graduação lá, e aí um pastor estava falando, a gente estava conversando sobre a realidade da igreja brasileira e tal, e um pastor estava falando indignado da dificuldade que ele teve de comprar um aparelho de som sofisticado para a igreja dele, um sistema de som.
porque ninguém queria financiar. E não queria financiar só porque era pastor e igreja. E ele dizia, mas vê a minha ficha aí, você vai ver que eu tenho crédito, que eu tenho... não, moço, não tem nada a ver com o senhor, não. Tem a ver com seus amigos. Porque nós já levamos tanto cano que nós não queremos arriscar mais. Não é? O homem, coitado, voltou para casa indignado e mobilizou os irmãos, dizendo, gente, nós temos de comprar um sistema de som para a igreja e eu não estou conseguindo. E não tem nada a ver conosco. Quer dizer, o nosso comportamento fala do nosso Deus. O nosso comportamento fala do nosso Deus. Quer dizer, quem vai prestar atenção na pregação de uma fé que não consegue fazer com que o sujeito seja alguém a quem você possa vender um clips. Então, o que nós perdemos? Perdemos a natureza da nossa existência. Nós somos um edifício bem ajustado para ser santuário dedicado ao Senhor. O que é isso? Ser o lugar onde Deus é adorado perfeitamente. E como Deus é adorado perfeitamente? Pela imitação de Cristo. A gente imita Cristo e isso é adoração a Deus. O segundo propósito da edificação da igreja é para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, Deus é uma pessoa, um Deus vivo. Ele tem de morar numa casa viva. E aí temos o segundo propósito, que é sermos o lugar onde Deus manifesta plenamente sua presença e é perfeitamente expressado. E aí, onde é que Deus é perfeitamente expressado? Por onde que isso passa? Pela nossa forma de viver. Não é pelo nosso culto. Não é pela nossa liturgia, não é porque nós temos um culto bonito, ou um som excelente, um louvor muito bom, né? Eu sempre ouço as pessoas dizerem assim, não, eu vou naquela igreja porque lá o louvor é muito bom. Eu fico com aquela coceirinha na garganta, mas eu não falo, porque eu acho que não pega bem falar. Mas a coceira na garganta é para eu perguntar, mas quem louva não é você? Então o que você está dizendo é que tem um show muito bom. Porque quem louva é você, né? Eu fico com essa coceirinha na garganta, mas não falo nada. Deixa para lá. O irmão está com uma boa intenção. Deve estar pensando em outra coisa. Mas que eu fico com a coceirinha, fico. Porque quem louva sou eu. Quando eu vou para a comunidade para louvar, quem louva sou eu. Eu não vou para assistir o louvor, eu vou para louvar. Né? Quando eu vou para assistir o louvor, aí tá certo. Aí se não tiver do jeito que eu gosto, eu vou lá e protesto. Ó, não gostei do show. Dá um ingresso de volta. É boa, essa é boa. Boa. Não gostei do show. Quero ingresso. Não, por favor, quem louva sou eu. Então, a gente vai perdendo a visão. Então, como é que a gente operacionaliza esse novo homem? Como é que ele surge? Primeiro, pela consciência de que nós somos um corpo com dois objetivos precípuos: ser o lugar onde Deus é adorado. E 2, ser o lugar onde Deus se manifesta plenamente e é perfeitamente expressado. E aí, como é que a gente tem de viver? Como é que eu tenho de viver para que esse homem coletivo apareça? E aí, Paulo
nos diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Eu queria que você percebesse que o Paulo, ele está falando aqui do velho homem, está vendo? Esse velho homem aqui não é o ser humano antes da conversão. Está vendo? Vos despistes do velho homem. Não é o ser humano, aqui, o velho homem, não é o ser humano antes da conversão. O velho homem é a velha sociedade. A velha sociedade. Então, na velha sociedade, as coisas são marcadas... na velha sociedade, as coisas são marcadas por essas características aqui, né? A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a ira, a cólera, a malícia, etc, etc. Isso são características da velha sociedade. E ele está dizendo que nós já nos despimos da velha sociedade. Então é como um casaco que você tira. Você não pertence mais àquela sociedade. Você tirou esse casaco, você não veste mais aquela roupa. Agora, agora você veste uma outra roupa. Está vendo o texto? E vos vestistes do novo, ó. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que é Jesus Cristo. Tem uma nova sociedade, que é esse homem coletivo. Nesse homem coletivo, está vendo como ele está falando da sociedade, de uma comunidade? Ele está dizendo: nesse homem coletivo não tem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Ele não está falando do novo homem: eu agora me converti, sou um novo homem. Não. Eu me converti, sou uma nova criatura. O novo homem é coletivo. O novo homem é a igreja, a comunidade. Eu, individualmente, sou uma nova criatura. Então, no anterior, ele diz assim, ó: vocês se despiram do velho homem, com os seus feitos. Esse velho homem não é a velha natureza, é a velha sociedade. Nós não pertencemos mais a essa sociedade. Então, nós não nos comportamos mais como essa sociedade. Portanto, nós não manifestamos mais as características dessa sociedade, que tem a ver com a ira, com a cólera, com a malícia, com a maledicência, com as palavras torpes, com a impureza, com a prostituição, com a afeição desordenada, com as paixões vis, com a avareza. Nós não pertencemos mais a essa sociedade. Nós tiramos um casaco e nos vestimos de outro, ó, que é uma comunidade, porque nessa comunidade Cristo é tudo em todos. É o novo homem coletivo. E aí, como nós estamos nessa nova sociedade,
nós temos de ter outro comportamento. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. Palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Então, como cada cristão deveria viver? Como um ressurreto, buscando as coisas que são lá de cima. Pensando nas coisas que são lá de cima. Então, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você sabe que nós perdemos essa batalha do novo homem coletivo, de construir dessa nova humanidade, nós perdemos essa batalha na mente. Na forma como pensamos sobre o nosso irmão, na forma como pensamos sobre as coisas que nos acontecem, na forma, portanto, como reagimos, porque a gente primeiro pensa, depois reage. Mesmo que a gente não tenha consciência do pensamento, a gente primeiro pensou. E aí a gente passa a vida abrigando pensamentos que não deveriam sequer ser permitida a visita deles. A gente tinha de rejeitá-los imediatamente. Mas por que nós não rejeitamos vários pensamentos? Porque nós ainda estamos centrados em nós mesmos. Então, quanto mais centrados nós estamos em nós mesmos, mais nós buscamos aquilo que nos satisfaz. E aí, esse nos satisfaz de acordo com a velha sociedade. Quanto mais nós estamos centrados em Cristo, mais a gente busca o que satisfaz Cristo. E ao buscar o que satisfaz Cristo, a gente descobre que só o que satisfaz Cristo realmente nos satisfaz. Essa é a diferença, nós não percebemos isso. Só o que satisfaz Cristo é que realmente nos satisfaz. Então, nós temos de trabalhar a nossa forma de pensar. Nós não podemos abrigar pensamentos que não são pensamentos de Cristo. Mesmo quando um irmão pisa no calo da gente, a gente não pode abrigar um pensamento que não seja um pensamento de Cristo. Mesmo que seja injusto, e quantas vezes o é? Quantas? Nós não podemos abrigar pensamentos que não sejam os pensamentos de Cristo. Porque senão o homem coletivo não vai aparecer. Tá certo? E por que nós não podemos mais pensar com a nova sociedade? Porque a gente já está morto. Então, a nossa tarefa é continuar morto. Tá certo? Você tem um bom trabalho pela frente, que é continue morto. Mas para o que você está morto? Para a velha sociedade. Você está morto para a velha sociedade, para aqueles esquemas, para aquela forma de fazer as coisas, para aquela forma de tratar, para aquela forma de mentir, para aquela forma de escamotear a verdade, para aquela forma de dizer alguma coisa querendo dizer outra. Tá certo? É como a velha sociedade vive, cheia de esquemas, cheia de mentira. Então você sabe que o sujeito não está querendo dizer o que está falando. Aí vem para dentro da comunidade de Cristo e faz a mesma coisa? Não pode. Não pode. Se tem alguma coisa contra o irmão, vai e fala com o irmão, ué. É a única pessoa que pode fazer alguma coisa em relação ao que você tem contra ele. Qual é a única pessoa que pode fazer qualquer coisa em relação ao que eu tenho contra ela? A pessoa.
com quem eu tenho algum problema. Eu tenho de ir lá e resolver com ela. Não. Ninguém mais pode fazer nada. Então, tem de morrer para essa velha sociedade. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele. A nossa vida está oculta em Cristo. Agora, o ponto básico é o seguinte, que se a gente rompe com a velha sociedade, a gente vai perder dinheiro. Vai, ué. Que vai ter coisa que você simplesmente não vai fazer. Não é uma ótima oportunidade, é uma ótima oportunidade, mas Jesus não faria, eu também não faço. Você vai perder dinheiro, pois é, isso mesmo, o pior é que é isso mesmo. E não fique esperando, não, o senhor há de recompensar, não. Não vai recompensar nada, você está fazendo o que tem de fazer mesmo, você está fazendo o que tem de fazer mesmo. Vai recompensar o quê? Não, é isso mesmo, senhor. Isso está certo. Esse dinheiro não serve mesmo. É simples assim. Quer dizer, é simples de falar, né? Falar é tranquilo, está claro na Bíblia, não precisa nem se dar o trabalho. Não é simples, mas é uma decisão, é uma opção, né? Então, como é que cada cristão tem de viver? Tem de mortificar os seus membros. Então, nós vamos ser sempre tentados a tudo isso aqui. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza. E a gente tem de mortificar. Aí, aqui tem aquele probleminha grave entre nós, que é o seguinte. Sou eu andando ou é Deus andando por mim? Não é? Essa é a questão. A gente precisa entender o que é que a graça fez. A graça de Deus, essa disposição de Deus a nosso favor, deu-nos a nós condições de ser aquilo que nós temos de ser. Então, quando eu obedeço a Cristo, eu não estou fazendo no braço, eu estou fazendo na força dele, porque é o único jeito de fazer. E eu não preciso dizer assim, Senhor, olha, eu sei que eu tenho de obedecer ao Senhor e eu quero dizer para o Senhor que eu quero obedecer. Eu quero, mas eu preciso da sua força. Quando você disser isso, ele vai dizer para você assim, mas eu já estou aí. Onde você pensa que eu estou? Eu já estou aí. Levanta e anda. A graça é movida pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Levanta e anda. Vai em direção daquilo que tem de ser feito. Não, mas eu vou pensar que é obras. Você sabe qual é a diferença entre o sujeito obedecer o Senhor por obras e o sujeito obedecer o Senhor pela graça? É que o sujeito que obedece a Deus por obras acha que é ele mesmo que está fazendo isso. E o sujeito que está obedecendo ao Senhor pela graça sabe que está fazendo isso pela graça. Mas se você ficar observando os dois, vai parecer que os dois fizeram exatamente a mesma coisa. Para obedecer ao Senhor tinha de levantar às 5 da manhã, os dois foram lá e programaram o despertador. Quando era às 5 da manhã, os dois levantaram e ainda ficaram meio tonto, vai, não vai. Olharam para a cama, olharam para a porta do quarto, olharam para a cama e decidiram, não vamos sair. Dá um salto e vai para a porta. Você fica observando, né, o Big Brother cristão, você fica observando o sujeito, né, fazendo essa coisa horrorosa que é ficar observando os outros, mas você fica observando os dois, é tudo igual. Eles programaram o despertador, eles se levantaram, eles foram em direção à porta, eles estão levantando às 5 da manhã porque eles querem fazer um devocional antes de sair de casa, eles pegaram a Bíblia, eles abriram o texto, e eles leram o texto, e oraram, e tiveram de lutar para ficar concentrado na oração, e tal.
Agora, um fez na base das obras e o outro fez na base da graça. Onde é que está a diferença? Dentro deles. A diferença está sempre dentro de nós, porque ser humano é ser humano de qualquer jeito. Você tem de levantar, você tem de sair. Se você quiser andar sobre as águas, você tem de sair do barco. Ninguém saiu voando. O Senhor não disse, opa, abracadabra. Não, sai do barco. Qual a diferença entre os dois? Onde é que está a diferença entre os dois? Dentro deles. O primeiro diz, Deus, olha como eu sou bom. E o segundo diz, obrigado, Senhor, por ser tão bom comigo. E me permitir levantar de manhã, e me permitir ter essa coragem, essa disposição, e ter colocado dentro de mim essa força que eu não sabia que tinha. Essa é a diferença. Mas gente é gente. Deus não mistifica nada, não. Essa fé mistificadora é complicadíssima, porque fica aquela impressão seguinte, que o sujeito que é disciplinado, ele é disciplinado porque ele é bom. Não, ele é disciplinado por causa da graça. E o outro que quiser ser disciplinado só vai conseguir por causa da graça. Nós temos de colocar em mente o seguinte, sem a graça nós seríamos apenas mais uma criatura tomada de instintos como qualquer outro animal. Como Nabucodonosor, quando perdeu a sua sanidade. Todo bem é obra da disposição graciosa de Deus. Todo bem. Então, quando eu decido, puxa, eu entendi, ouvi a mensagem ontem, e eu decidi que eu preciso chegar em casa e eu tenho de conter a forma como eu falo com os meus filhos. Você vai começar um caminho de aprendizado aqui. O que vai manter você nesse caminho é a sua fé de que o Senhor está com você e que vai ajudar. E que é Ele que está permitindo. Ele gerou em mim esse querer, Ele vai gerar em mim esse realizar. Agora, o que Ele já me deu? Condição de levantar. De sair do barco. Eu volto para casa dizendo, não, eu vou sair do barco. Mas por que você vai sair do barco? Porque Deus é comigo. Porque a força de Deus está aqui. Então, é essa a diferença entre estar nas obras e ser disciplinado pela graça, está dentro da pessoa. O Paulo recriminou os Gálatas porque os Gálatas voltaram a ser camaradas que ficavam confiando no cumprimento da lei para ser salvo. Tá certo? Mas o Paulo não disse acerca dele mesmo que ele esmurrava o corpo dele, que ele era disciplinado, que ele deixava as coisas que para trás ficavam, que ele prosseguia para o alvo. Qual é a diferença? Está dentro do Paulo. Paulo está dizendo, eu estou fazendo isso porque a força de Deus me permite fazer isso. E os outros estavam dizendo, não, eu estou fazendo isso porque eu sou forte e Deus vai recompensar a minha força. Está dentro de nós. A diferença está dentro de nós. Porque se não fosse assim, irmãos, Deus não podia nos julgar. Vai julgar como? Que se ele não me fez fazer o bem, ué. Vou chegar lá e dizer, ele vai dizer assim, Ari, muito bonito, hein? Quantas vezes você soube que tinha de mudar isso aí, você não deu nenhum passo. Eu vou dizer para ele, mas senhor, isso era um problema do senhor, não era um problema meu. O senhor que tinha de me fazer ser assim. Disse, mas ele me diria, mas... mais do que estar em você e disponibilizar a você todos os dons e carismas necessários para você ser o que você tinha de ser, o que você queria mais que eu fizesse? Você é que não se deixou convencer, você que resistiu à graça. Porque a doutrina da graça irresistível é para a salvação, não é para a santificação. Senão não teria as cartas que tem para as igrejas no Apocalipse.
onde o Senhor diz para a igreja: vocês erraram. Vocês perderam o primeiro amor. Se vocês não voltarem lá, eu venho aqui e movo o candeeiro. Então, o que está havendo aqui? Deus está dizendo: eu já dei condições para você. Acredite em mim, acredite no que eu fiz em você e acredite no que eu sou capaz de fazer em você e através de você. Então mortifica os seus membros. Eu não tenho de ser escravo de mais nada. Eu posso dizer não a qualquer coisa que eu tiver de dizer não. Não porque eu tenho força, mas porque a força do Senhor está comigo. E eu posso invocar o Senhor e posso acreditar no Senhor. E eu acredito que se eu não acreditasse, não era crente. A fé com a qual eu vou agir é a fé que me faz dizer eu sou cristão. Que é, eu acredito em Jesus Cristo. Você também acredita, não acredita? Pois é só essa fé que precisa, não tem outra mesmo, não. Claro que tem os irmãos que têm um carisma da fé, mas isso é outro detalhe, é para um outro tipo de ação dentro da economia divina. Para a vida cristã, o dia a dia da vida cristã, é essa fé mesmo, a fé com a qual eu creio em Cristo. Então, mortificai os vossos membros. Esteja em Cristo, e ele disse: está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é ficar no Senhor? É adorá-lo, porque é estar na pedra. Adorá-lo. É ficar dizendo: não, Senhor, eu quero ser como o Senhor, me ajuda. É invocar o nome do Senhor. Receber tudo que aproxima a gente de Jesus e rejeitar tudo que nos afasta de Jesus. É uma decisão que agora eu posso tomar por causa da graça. A graça é um mundo de possibilidades. A graça é um mundo de possibilidades. Tudo posso naquele que me fortalece. E em que ocasião o Paulo disse isso? Para explicar como é que ele conseguia ficar contente quando tinha muito e ficava com o mesmo contentamento quando não tinha nada. É como se alguém estivesse perguntando para o apóstolo: como é que quando a mesa está farta você está contente e quando não tem o que comer você está contente do mesmo jeito? Ele disse: por causa daquele que me fortalece. Porque eu sei que o que eu tenho de estar é contente, então eu rejeito qualquer sentimento que não seja de contentamento e de gratidão. E quando eu rejeito e digo: não, Senhor, eu rejeito, esse sentimento não vem de ti e, portanto, eu não o aceito como uma coisa natural. Qualquer um seria assim, mas eu não sou qualquer um, eu sou servo de Cristo, sou filho de Deus, eu sou habitação do Espírito Santo, eu não sou qualquer um. Qualquer um é quem jaz no maligno, qualquer um é quem está atolado nas trevas, qualquer um são os prisioneiros de Satanás. Eu não sou mais prisioneiro de Satanás. Essa é a diferença. São coisas totalmente diferentes. Então, estar em Cristo é estar adorando Cristo, contemplando Cristo. Com isso, eu não estou dizendo que você de agora em diante só vai ouvir música cristã, cantar música cristã, etc, etc. Mesmo porque se eu dissesse isso, eu estaria cometendo um grande pecado, porque eu mesmo não faço. Não faço. Se você for ver a minha discoteca, você vai achar muito poucas músicas cristãs, muito poucas. Porque eu sou criterioso com a teologia, aí eu dancei. Não é? Eu dancei, eu fico... Não dá. Eu ouço um pouquinho, não, esquece. Dancei. Então,
Os que eu tenho também, eu tenho a dedo, assim. Esse aqui, ó, esse... Coisa de Deus, coisa de Deus. É de Deus, é de Deus. Então... Então, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que é que você vai nutrir como seus valores. Do que é que você vai nutrir como aquilo que caracteriza você. Os pensamentos de Cristo. Como é que Cristo pensa? E isso você faz meditando na lei do Senhor, sabendo, e você não medita na sua força, a força do Senhor já está em você, entendeu? A força do Senhor já está em você. É como quando a gente dá um comando no computador e a gente diz... Dá o comando e o computador responde. Mas para isso tem de ter processador, tem de ter memória, tem de ter... Mas já está aí. Já está aí, só tem de apertar a tecla certa. Então você dá assim, dá um comando de copiar. Não, é para copiar, tem de ter um software assim, um hardware assim. Pois é, mas já tem, já está aqui. Já está tudo aqui, você só tem de apertar a tecla. Foi isso que o Paulo disse, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não sou eu não posso. Se ele me abandonasse as minhas próprias forças, não dá para fazer nada com as minhas forças. Não sou eu. Mas eu sei, você sabe, ele está aqui. Então agora você pode. O problema é que a gente vive abrindo portas que só podem ser abertas do lado de dentro. O inimigo pode bater a porta quantas vezes ele quiser. Toda porta só pode ser aberta do lado de dentro. Esse é o ponto. Não tem de abrir porta. Porque aí vai surgir a igreja de Jesus. O novo homem coletivo. Então, o comportamento humano antes era marcado pela prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, e essas coisas só promovem a ira de Deus. Certo? Essas coisas eram as coisas nas quais a gente vivia. Agora nós despojamos-nos de tudo isso. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, de tudo isso. A gente se despojou, tirou isso fora. Aí você diz assim, e quando você está irado, o que você faz? Eu paro. Porque a Bíblia diz que a ira não pode me levar ao pecado, então eu paro. E digo, não, em nome de Jesus isso não vai me dominar. Mas o que acontece normalmente? A gente se sente injustiçado por qualquer coisa e a gente fica acariciando aquele negócio. Olha o que me fizeram, eles não podiam fazer isso comigo. Olha, isso é um absurdo, isso é pecado. Como é que faz uma coisa dessa com um servo de Deus ou comigo? E eu ajudei tanto essa pessoa, e eu fiz tão bem, e eu fiz aquilo, e ninguém lembra dessas coisas. Para com isso! Esse negócio vem do inferno. Esse negócio vem do inferno. Todo pecado é pecado contra Cristo e foi resolvido lá na cruz do Calvário. Para com isso. Fizeram com Jesus também assim, e ele disse, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E agora o que eu tenho de fazer é isso mesmo, eles não sabem o que fazem, eles não sabem que cada vez que fazem isso, estão cooperando com o intento do inimigo de destruir o universo. E aí o Senhor diz, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, porque se o Pai não perdoar, vai ter de destruir o universo mesmo. E aí o Pai perdoa por causa do sacrifício na cruz. Pronto, está resolvido. E se está resolvido com Deus, tem de estar resolvido comigo. Isso não quer dizer que eu não vou ficar triste, não quer dizer que eu não vou chorar, não quer dizer que eu não vou sentir a dor, mas quer dizer que eu vou perdoar.
ponto, esse negócio já foi pago na cruz. E eu não sou o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. Por que não pode acontecer comigo? Acontece com um montão de gente, todo dia, toda hora. Por que eu sou mais especial do que os outros? Não sou. Eu posso ser tão especial quanto todos, mas mais não sou. Acontece todo dia. E está resolvido na cruz. Então, nós andávamos antigamente nessa base. A gente ficava virado, da ira a gente ia para a cólera, e aí da cólera sai tudo. Mas agora não é mais assim. Então, o comportamento humano, marcado pela ira, pela maldade, pela indignação, ele tem de ser abolido. Nós já nos despimos do velho homem, então a gente não mente mais. Eu sei que falar a verdade precisa de jeito, de amor e de assertividade. Não é fácil. Tudo isso aqui é um grande aprendizado no Senhor. Não é fácil chegar para o irmão e dizer: irmão, tem um problema aqui para resolver com você. Eu acho que você fez isso, acho que isso não era joia, e eu acho que você devia resolver isso. Porque isso não me edificou, e eu primeiro preciso entender, foi isso mesmo que você fez? Foi isso mesmo que eu entendi? É isso? Eu quero dizer para você que nós precisamos resolver. Nem todos os irmãos aguentam a verdade. E nem todos conseguem dizer a verdade. Porque isso é um aprendizado. Além do que, nós vivemos numa sociedade que não convive bem com a verdade. É uma sociedade que mente e dissimula o tempo todo. Então, isso é um grande aprendizado. Essas coisas não são simples. Eu não estou dizendo que são simples nem que são fáceis. Mas são decisões. São decisões para que surja o novo homem coletivo. Porque nós nos vestimos do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Jesus. Então é um caminho, mas se eu e você tivermos essa consciência, porque o grande problema é que nós vivemos numa sociedade psicologizada, ou psicanalizada, não sei o que é isso, mas é alguma coisa por aí. Em que pese que a psicologia e a psicanálise têm suas contribuições excelentes, etc., elas se tornaram, elas caíram na vulgaridade. Quando eu digo que elas caíram na vulgaridade, não quer dizer que elas são ciências vulgares. É que todo mundo acha que é psicólogo e todo mundo acha que é psicanalista. É como ser treinador de futebol. Todo mundo acha que é treinador de futebol. Então, qualquer coisa que você fala com o sujeito, ou que o sujeito vai falar até mesmo de si, é sempre assim: eu tenho essa fraqueza, é porque meu pai era assim, minha mãe era assado, e meu tio era daquele jeito. Bom, é claro que tudo que acontece na sua vida influencia você. Mas a grande pergunta que eu e você temos de fazer é: será, meu Deus, que eu serei para sempre escravo do meu passado? Não tem poder no universo para me tirar disso? Vai ser sempre desse jeito? Essa é a pergunta. E a resposta das Escrituras vai ser: o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos opera eficazmente em você. Ou seja,
Jesus se livrou do passado. Jesus se livrou da morte. E as Escrituras garantem que eu posso me livrar também. Percebe? Então, é nisso que eu tenho de acreditar. Eu não estou aqui desdenhando do passado e nem de todas as crises que advêm do passado, mas eu estou levantando a pergunta. Então, não tem poder no universo capaz de me livrar disso? Então, isso não é me conhecer. Isso é conhecer a cadeia onde eu estou aprisionado. Não tem ninguém que me liberte disso? E as Escrituras dizem, tem o sangue de Cristo Jesus na cruz. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos opera eficazmente em mim e em você. E aí, o que tem de acontecer? Eu tenho de crer que isso é verdade. 2, eu tenho de estar com meus irmãos e rogar que os irmãos intercedam por mim enquanto eu intercedo por eles. Porque a oração é uma ministração de graça. Quando eu oro por você, quando você ora por mim, nós estamos ministrando a graça de Deus um ao outro. E é assim que a igreja de Cristo vive, pela graça. Nós ministramos graça um ao outro, quando ensinamos a palavra, quando oramos um pelo outro, quando procuramos edificar um ao outro, quando nos fazemos um ao outro lembrar das promessas do Senhor, das palavras do Senhor, nós ministramos graça, quando invocamos o Espírito Santo na vida de alguém. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E aí é a nova sociedade. E essa nova sociedade, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, é uma sociedade marcada pelo poder da graça. E por causa desse poder, eu posso me revestir. Eu e você podemos nos revestir como eleitos de Deus, porque nós o somos. Como santos, porque nós somos. Nós somos gente separada por Deus. Então nós somos. E como gente amada, porque nós somos amados. Nós somos amados. Então, por causa disso, nós podemos nos revestir de misericórdia. Você pode decidir ser misericordioso. E funciona assim. Decidir ser misericordioso é sair do barco do egoísmo. E quando você sai do barco do egoísmo, o Espírito Santo te faz andar sobre as águas da misericórdia. É uma decisão. Eu posso decidir ser benigno, que é mais do que ser bondoso. É ser alguém que só pensa o bem. Se eu vou pensar de alguém, vou pensar o bem. Se eu não tenho nada para pensar, não tem bem nenhum para eu pensar, então não penso. Então deixa isso com o Senhor, eu não sei o que está acontecendo. É igual aquela história da irmã que só falava bem das pessoas, só falava bem. E as pessoas ficavam dizendo, mas esse senhor só fala bem, só fala bem, só fala bem, ninguém tem nada de mal. Ela dizia, não, meu filho, é porque Jesus já fez isso na vida da gente, então, olha as coisas bonitas de Jesus e tal. Aí um dia estava passando na rua um sujeito que era já folclore na cidade, embriagado, bagunceiro, etc, etc. E ele estava passando, assoviando, debaixo lá da janela da casa, na calçada. E aí as irmãs disseram, e desse aí? O que a irmã tem de bem para falar desse aí? E ela disse, assovia bem. Então, essa coisa de perceber o bem e de ser misericordioso
é decidir que eu vou cooperar com a graça de Deus. É a mesma coisa que eu faço quando eu decido que vou trabalhar pelo meio ambiente. Eu estou decidindo que vou cooperar com a graça de Deus para a manutenção do planeta. Quando eu decido que vou cooperar, vou trabalhar para tirar as crianças da mendicância, para tirar as crianças do abuso que elas sofrem, da miséria que elas estão, eu decidi que vou cooperar com a graça comum de Deus para manter o planeta em condições de aguardar a volta de Jesus. Então é uma decisão minha, sua. Vou cooperar com a graça de Deus. Vou cooperar. Você não percebe que a graça de Deus está lutando para que o bem vença na minha vida e na sua? Que a graça de Deus, o Espírito de Deus, contende com o meu espírito para que a maldade não tome conta da minha vida? Para que os meus gestos, meus pensamentos, minhas palavras não sejam assumidos e consumidos pela maldade? Então eu preciso descobrir com quem que eu vou cooperar. Não, vou cooperar com a graça de Deus, com Deus da graça. Porque Ele está lutando pelo meu bem. Que é aquilo que eu disse naquela nossa conversa sobre a graça. Um sem número de pais percebe imediatamente quando os filhos erraram, mas não conseguem celebrar com os filhos quando eles acertam. É porque a gente pensa que o mal é um deslize e o bem é uma obrigação. Mas, na verdade, o mal é o natural e o bem é um milagre. Quando um ser humano faz o mal, ele está fazendo o que lhe é próprio. Mas quando um ser humano faz um bem, ele está sendo alvo de um milagre. A graça de Deus esteve com ele. Então tem de celebrar o bem. Tem de celebrar o bem. Uma vez um pastor me contou que um dos retiros da igreja dele, em que eles tiveram uma experiência mais profunda com Deus, foi um retiro em que ele fez uma dinâmica que ele nunca tinha feito e ele entendeu que tinha de fazer aquela dinâmica. Ele botou as pessoas numa roda. E aí ele disse assim, agora eu vou fazer uma dinâmica aqui e você vai olhar para você vai falar do seu irmão à direita. E você vai dizer tudo de bom que o seu irmão tem. Só o que é de bom. Ele disse que no começo parecia motor rateando. Sabe aquela que você gosta, não liga, né? Porque ninguém está acostumado a falar o bem. Né? E ele, vamos, gente, fala, tem que ter alguma coisa boa no irmão aí, ué. Fala pelo menos que ele é bonitinho, não é? Lindo não é mais bonitinho, não é? Fala alguma coisa boa. Aí diz que isso foi crescendo, e eles começaram a perceber que o Espírito de Deus começou a se manifestar ali. Porque as pessoas estavam tentando só dizer palavras que edificam. E aí, quando isso começou a acontecer, o Espírito Santo tomou conta da reunião. E eles tiveram um dos retiros com maior profundidade na experiência com Deus. Porque o novo homem coletivo precisa aparecer, irmãos. Precisa aparecer, irmãs. E isso depende de mim e de você. Mudar o comportamento de ira, discórdia, etc., para misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade é a capacidade de aguentar o sofrimento que o irmão impõe sobre você mesmo. E aí, suportar uns aos outros mesmo, ser alguém que está lá ajudando o sujeito,
e o sujeito não vai, mas você vai lá e tá lá. Não, vamos, irmão, vamos orar. A gente não pode deixar soldado para trás. A gente fica lá cercando, orando. Mansidão é essa disposição de servir. O manso é o que abre mão dos seus direitos e opta pelo serviço e não pelo poder. Isso é uma... Imagina uma sociedade onde todos os membros da sociedade estão querendo servir uns aos outros. Imagina uma família onde todos os membros da família estão querendo servir uns aos outros. Percebeu a diferença? A gente tem sempre de optar pelo bem, porque foi isso que o apóstolo Paulo disse. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Agora, o que nos impede? O que nos impede é a gente se centralizar, se tornar o centro do mundo. Então, ele não é como eu quero, ela não é como eu quero, o irmão não falou o que eu gosto, não pensa do meu jeito, não se portou como eu acho que deve se portar. Todas as vezes que eu estou dizendo isso, eu sou o juiz, eu sou o centro. Mas eu não sou. E eu não sou por uma razão muito simples. Eu não morri por ninguém. Meu sangue não serve para pagar nem o meu pecado. Então nem adiantava eu morrer. Meu sangue não serve para nada. Então eu não tenho o direito de julgar. Não tenho. O meu sangue não serve para nada, ué. E se tiver alguma coisa que eu acho que realmente está errado com o meu irmão, eu vou falar com ele. Porque ele é a única pessoa que pode fazer alguma coisa em relação a isso. O vizinho dele não pode. O irmão em Cristo não pode. E essa história de, eu vou te contar isso aqui para você orar, para com isso. Para com isso. O único sujeito que precisa saber o que está acontecendo com o irmão para que a oração seja eficaz, já sabe, que é Deus. Então, quando eu quiser que alguém ore por irmão, eu só digo, ora pelo irmão fulano. Não, pelo que não, Deus já sabe, eu só estou aumentando o intercessor. Senhor, eu quero orar pelo irmão fulano por aquilo que o Senhor já sabe. Então eu quero dizer para o Senhor que eu estou me unindo àquela irmã ou àquele irmão em favor dele. Seja lá o que for que tem de ser feito para o bem dele, faz, por favor. Tem misericórdia dele como o Senhor tem de mim. É só isso que eu preciso saber, qual é o nome do fulano. Tá certo? Para não correr o risco de estar orando a baciada. Ô senhor, essa turma toda aí. Não, dá o nome do irmão para eu não falar. Senhor, essa turma toda aí. Para com isso, para com isso. Ó, eu vou falar esse negócio, mas é para você orar, hein? Para você orar. Não, para orar você não precisa me dizer. Para orar você não precisa me dizer. Agora, se você está querendo dizer para eu ajudar a botar pimenta no negócio, então fala que eu também gosto. Eu também gosto. Eu quero saber das novidades. Mas para orar não preciso, porque o único sujeito que precisa saber o que está acontecendo com ele para que a oração tenha eficácia, já sabe. É Deus, ele já sabe. Então, eu vou informar Deus. Senhor, não sei se o senhor conhece as últimas notícias, mas acabei de receber uma informação aqui que eu duvido que o senhor saiba do fulano de tal. Não dá nem para orar assim, né? Que a gente sabe que Deus sabe. E o diabo. Então, deixa isso lá no mundo espiritual. Vamos entrar no mundo espiritual a favor do irmão e pronto.
Pode dizer, Senhor, eu estou me unindo aos outros irmãos que estão orando por ele. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, eu quero pedir misericórdia. Quero pedir piedade. Quero pedir um milagre. O Senhor já fez tanto, o Senhor pode fazer mais um, se o Senhor quiser. Mas eu só queria dizer para o Senhor que eu estou me unindo aos outros irmãos nesse clamor. Essa beleza da igreja. Então, a gente pode mudar para ser misericordioso, bondoso e assim e revestir-nos de amor que une perfeitamente. E sabe por que a gente pode? Porque já está em você, já está em mim. Cristo não é uma coxa de retalhos. Ele não vem em pedaços. Não tem essa coisa, eu preciso de mais amor. Não tem mais amor para você. Porque todo o que tinha já está aí dentro. Eu preciso de mais paciência. Não tem mais paciência. Já todo o que tinha está aí dentro. Porque quando recebemos a Cristo. Recebemos o Espírito de Deus. E aí o novo homem surge. Então, nós temos de ser gente que busca a paz de Deus. E a paz de Deus aqui não é assim, olha, eu estou para fazer um negócio, então eu estou orando para ver se eu tenho paz no coração. Se eu tiver paz no coração, eu faço. Que bom, legal, mas não é esse o texto que você tem de usar. Você pode até orar assim. Ó Senhor, se for da tua vontade, me dá paz no coração. Pode orar de qualquer jeito, porque a gente não sabe como orar mesmo, então qualquer jeito vale. Não é? Não é verdade? Eu acho interessante os irmãos, não, tem um irmão aí que ora nada, meu amigo. Ninguém sabe como orar, tem irmãos que Deus bota para orar. E o Espírito intercede com ele com gemidos inexprimíveis. Não é que ele tem umas palavrinhas mágicas que quando Deus ouve, fala, opa, chegou a palavra que eu gosto de ouvir. Não. É o Espírito que vai lá e diz, ó irmão, convoquei você para oração. Eu vou orar junto com você. Não tem mágica nenhuma, não. Tem esse amor intenso e extraordinário do Espírito de Deus, que a gente não sabe explicar. Então, o que é a paz de Cristo aqui? É assim, se alguma coisa que eu vou fazer vai me dividir com o meu irmão, eu não faço. Aí você diz, não, mas tem uns irmãos que são infantis demais, pastor. Ovelha, tem mesmo. Tem mesmo, está cheio de gente infantil. Mas agora nós vamos acreditar no Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa. Vamos criar um ambiente para o Espírito Santo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, etc, etc. Olha aqui o segredo. O segredo é ter a palavra de Cristo. O problema é que o Espírito Santo até quer fazer a gente se lembrar de tudo, mas a gente não lê, então não tem nada para lembrar, né? Não é verdade? O pessoal não lê a Bíblia, não tem nada para o Espírito Santo. O Espírito Santo fica sem munição. O sujeito não lê a Bíblia. Então não tem nada para fazê-lo lembrar. Lembrar o quê? Esse moço é uma tábula rasa, um papel em branco. Não tem nada ali. Então, o que tem de fazer é levar um irmão lá perto dele para falar a Bíblia para ele. E a coisa interessante é que o Espírito Santo faz isso mesmo. Pega um sujeito e fala assim, ele não sabe nada de Bíblia, não vai lá, fala para ele. Aí, o irmão hoje estava lendo uma coisa na Bíblia, ele nem sabe que o Espírito Santo está levando a compartilhar aquele texto, porque o sujeito não lê a Bíblia. Mas o Espírito Santo quer falar com ele. Então, irmão, sabe que hoje eu senti uma vontade de ligar para você para compartilhar uma coisa que eu li aqui na Bíblia? Pode ser. Eu vou dizer pode ser, para que se você tiver vontade, você não pense, esse aí deve ser um tipo que não lê a Bíblia. Aí o Espírito Santo está me mandando ligar para ele,
para dizer o texto que eu li hoje de manhã. Não é. Gente, ó, a nossa maldade não tem limite. Entendeu? E os cabelos brancos aqui, ó, não estão aqui por acidente. Então, como eu já sei, e eu já sei porque eu sou igualzinho, que é preciso um ladrão para pegar o outro. Entendeu? Então, como eu sou um ladrão mais velho, então eu já sei. Eu já sei, é assim que nós somos. E nós precisamos tomar cuidado. E aí, tudo que a gente fizer, faça em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu quero falar mal do meu irmão. Não dá. Não dá, dá? Não dá. Em nome de Jesus, eu vou brigar com esse sujeito. Não dá para brigar em nome de Jesus. A gente só briga em nosso nome. Em nome de Jesus, a gente abraça, perdoa, trata com misericórdia. Quando a gente briga, a gente está brigando em nome da gente mesmo. Em nome de Jesus, a gente só abençoa. Tá certo? Senão não funciona também. Não adianta usar o nome de Jesus para outras coisas que não vai funcionar. Ele não sanciona. Então, para que a igreja seja o que deve ser, eu tenho de ser o que devo ser. Para que surja o novo homem coletivo. Bom, continuando sobre a igreja, o que é a igreja, que é a nossa pergunta, no Novo Testamento tem 3 igrejas. A de Jesus, a dos apóstolos e a do Espírito Santo. E o rapaz fez de madrugada e esqueceu do S aqui, mas tudo bem. A igreja de Jesus é uma igreja informal. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Uma igreja informal. A igreja de Jesus, o ensino é transcendente. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito que ensina. A igreja de Jesus, na igreja de Jesus, o pecado é relacional, não é institucional. Quer dizer, você pecou sempre contra alguém. Não é contra o estatuto da igreja, é contra alguém. Então tem de acertar com esse alguém. Não é? Às vezes a gente faz a disciplina na igreja e diz assim, o fulano quebrou o estatuto tal, mas isso que ele fez não feriu ninguém? Foi contra alguém. Então é com essa pessoa que ele tem de tratar. Com essa pessoa que ele tem de tratar. E se a coisa foi mútua, um tem de pedir perdão para o outro, se acertar. Pronto, vocês se acertaram, então com a igreja está tudo acertado, porque o pecado é sempre relacional. E a liderança, e não tem liderança formal. A igreja de Jesus. Ninguém é chamado de mestre, então ninguém pode ser chamado de rabino. Ninguém é chamado de padre, de pai, porque um só é o pai que está nos céus, então ninguém pode ser chamado de padre. E ninguém pode chamar de guia, porque um só é o guia, então ninguém pode ser chamado de pastor. Então é uma igreja que não tem liderança formal, não tem liderança formal, o pecado é relacional, o ensino é transcendente, e a igreja é informal. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou lá. A igreja dos apóstolos é hierárquica. Os presbíteros que estão entre vós. Eles lideram. A igreja dos apóstolos é uma instituição. Escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, é uma instituição, tem um negócio para administrar aqui. A igreja dos apóstolos é uma igreja normativa. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, então aí vem o estatuto. Tem de ser isso, tem de ser assim, tem de ser assim, tem de ser assim, tem de ser assim, tem de ser assim. É estatutária aqui. Tem de ser isso, 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 isso. Bom, e aí a terceira igreja é a igreja do Espírito Santo. A igreja do Espírito Santo é carismática, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça. A igreja do Espírito Santo é ministerial. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres. E a igreja do Espírito Santo é pentecostal, poderosa.
Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É poder para ir pregar para tudo quanto é canto, parar todo mundo na rua, no ônibus, no trem, em qualquer lugar, falar de Jesus, operar milagre, ressuscitar mortos, curar enfermos, falar novas línguas, expulsar demônio. O Espírito Santo veio para fazer um auê no planeta. Acabar com a hegemonia de Satanás aqui. Qual é das três igrejas é a certa? É a combinação das três. Porque todo mundo aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Tá certo? É a combinação das três. O nosso erro é que a gente enfatiza um elemento só. A igreja não pode ser tão institucional que perca a informalidade que Jesus Cristo quer que ela tenha. E ela não pode ser tão informal que não haja mais igreja. Aí não dá para cuidar do povo, porque onde é que está esse povo? Se perdeu aí. Ela não pode ser tão hierárquica. Ela não pode ser tão hierárquica que perca a falta da liderança formal. A falta da não liderança formal. Quer dizer, os presbíteros têm de lembrar sempre, isso aqui é uma função. É uma função, porque o líder mesmo é Jesus Cristo. O pecado é relacional, mas há um comportamento que se espera do povo de Deus. Então, a igreja, o ensino é transcendente, mas tem dons e ministros e presbíteros que supervisionam para onde a igreja está indo. É a combinação dessas três coisas que faz a igreja de Cristo. E para isso precisa de sabedoria. Para isso precisa de sabedoria. Hoje em dia tem um movimento dizendo, eu não preciso de igreja. Impossível. Nenhum cristão está fora da igreja ou não é cristão. Tem de estar em alguma comunidade. E tem de estar nessa comunidade celebrando a Eucaristia. Porque é uma ordem do Senhor. A Santa Ceia. Tem uma ordem do Senhor. Tem de ser um lugar onde, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, é batizado. Porque é uma ordem do Senhor. Agora, não pode ser um lugar onde o sujeito que lidera seja o dono da igreja, porque a igreja já tem dono. E é Jesus. Não pode ser hierárquico, excessivamente hierárquico, porque aí perde a visão de que a liderança não é formal. Porque o líder é Jesus. Então a gente está aqui como coadjuvante. E coadjuvante não brilha. Quem brilha é o ator principal. Tá certo? Nenhum coadjuvante ganha como melhor papel coadjuvante porque roubou o papel do ator principal. Ele ganha como melhor ator coadjuvante porque a função dele deu brilho para o ator principal. Tá certo? É do lado de cá. Tem café às 15h45. Eu fiz 16h45. Eu errei. 16h45 ia ficar muito longo. É 15 então. 15h45. Tá. Então era isso que eu estava estranhando. Nem tinha notado nada disso. Você não fala, não paro nunca mais. O irmão reclamou? Não. Não, porque eu queria saber quem é esse irmão. Eu já ia reclamar. Já. Então, essa é a beleza. A igreja
ela tem um pouco de hierarquia, porque tem presbítero e diácono. Mas os presbíteros sabem que são coadjuvantes. A igreja tem um quê de instituição, mas ela sabe que a igreja é carismática. Mas sabe que é carismática. A igreja tem uma vontade de que os irmãos estejam juntos, mas sabe que onde 2 ou 3 estiverem, o Senhor está lá do mesmo jeito. Isso vai fazer com que a igreja nunca deixe de ser como o vento. Porque aqueles que nascem de novo são como o vento. Ouves a sua voz, sabes de onde vens, mas não sabes para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É isso que nós temos de pedir ao Senhor, porque nós somos uma nova sociedade que harmonizou 3 elementos impressionantes. A informalidade com o quê de hierárquico e com os carismas. Ou seja, tem supervisor, mas é movido pelos carismas do Espírito Santo. E não pelo desejo do supervisor. E é colegiado sempre. Os presbíteros. É ministerial, mas tem um quê de supervisão da doutrina. É pentecostal, mas é também uma igreja marcada pela submissão ao Senhor. Porque às vezes, em nome do pentecostalismo, tudo que você tem é uma absoluta ausência de normatividade. É pentecostal, mas também é normativa. Até porque o espírito da profecia é submisso ao profeta. Natan nos ensinou isso quando foi falar com Davi. O Senhor deu a palavra para ele. Então você vai lá e você vai dizer para o Davi que ele tem de morrer. Como é que eu vou chegar para o Davi e dizer, você tem de morrer? Ele me mata antes de eu terminar de falar. Bom, isso agora é com você já sabe o que tem de falar. Bom, então me dá sabedoria, né? Aí ele vai lá e conta a história do homem que tinha uma ovelha só. Aí o Davi disse, quem é esse sujeito que eu vou acabar com ele? É você, o sujeito é você. Você fez isso. Pequei contra o Senhor. Pronto, era isso que tinha de acontecer. Por isso é que é falar a verdade em amor. Quer dizer, falar a verdade é a profecia. Em amor é a administração da profecia. Isso é sabedoria. Percebe? Deu para perceber um pouquinho da beleza da igreja? A gente foi colocado numa dimensão extraordinária de relacionamento humano. O projeto de Cristo é extraordinário. 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 A ação do Espírito Santo é uma coisa de deixar a gente boquiaberto, porque o Espírito Santo foi que inspirou os discípulos, mas ao mesmo tempo manteve a visão. Olha, a igreja é pentecostal, é ministerial e é carismática. As pessoas vão falar, mas vão falar a partir do dom que receber de mim. E Jesus Cristo continuou dizendo a mesma coisa. Olha, a igreja é informal. Não quero ninguém aprisionando os meus filhos, não. Igreja é informal. Então você vai organizar, mas não vai aprisionar. Porque às vezes o sujeito não consegue perceber que o Espírito Santo pode estar fazendo uma coisa diferente do que ele está fazendo com outros irmãos. Né? O Espírito, o Senhor Jesus continua dizendo, olha, vocês vão
vão apacentar a igreja, vão ensinar, mas o ensino tem de vir do Espírito Santo. Vocês vão ter um comportamento mínimo desejável, mas o pecado é relacional. Não deixa a instituição ser maior que o ser humano. Vocês vão ser líderes, mas não podem ser uma liderança que assuma que se aproprie da igreja. Porque a igreja já tem dono. Navegar nessa água não é fácil, mas é por isso que é pela graça. É por isso que é com a sabedoria de Deus e com a força de Deus. Então eu tenho muito cuidado quando vejo pessoas escolhendo estilos de liderança baseado em experiências não cristãs. Me lembro de um camarada que disse, olha, vamos estudar sobre liderança numa perspectiva assim, vamos ouvir os grandes líderes do mundo e tal. E aí alguém perguntou para ele, quem são os grandes líderes do mundo? Ele disse, pessoal da Volkswagen, da General Motors. Ele falou, e eles são mesmo? São, mas acho que eles não têm nada para ensinar para a gente. Claro que tem. Não, o negócio deles não é fazer as pessoas fazerem o que eles querem que elas façam? E o nosso negócio não é ajudar as pessoas a serem o que Deus quer que elas sejam? O que uma coisa tem a ver com a outra? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Eu já diria sabedoria popular. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Exatamente, não tem nada. Porque a obra de Deus são as pessoas. Então, o que Deus quer que a gente ajude as pessoas é elas serem o que elas têm de ser, que é a imagem e semelhança de Jesus. Não é elas fazerem o que a gente quer que elas façam. Eles são líderes para fazer as pessoas fazerem o que eles querem que elas façam e ainda se sentir feliz. Nós estamos em outro barco. Nós estamos em outro barco. Não vai dar. Além do que eles não contratariam Jesus Cristo. Contratar um sujeito que, se o colega da linha estiver chorando, ele manda parar a linha de montagem. Para, que tem um ser humano aqui com problema. Vamos resolver o problema desse moço primeiro. Esse moço vale mais que qualquer carro, vale mais que o mundo inteiro. Vamos resolver o problema desse moço primeiro, depois a gente volta a trabalhar. Não vai dar, Jesus, não vai dar. Vamos matar a fábrica desse jeito. Então é assim. Vocês fazem o que dá para fazer na área que vocês administram, porque vocês estão administrando dentro dessa realidade que está sendo resgatada, mas ainda não foi. Agora, nós estamos administrando a partir do reino de Deus. Nós não podemos usar os mesmos paradigmas. Não tem jeito. Gente, vamos tomar café, porque o Carlão já olhou feio, quer dizer que a fita está acabando, então Deus abençoe.